Estamos chegando em mais um Tempo Equipar. E este tempo que nós temos separado para trazer aos filhos de Deus, a todos aqueles que têm desejado crescimento. Um tempo onde você possa ser capacitado, onde você possa ser equipado por coisas que vêm da parte de Deus para edificar o teu chamado, a tua vida pessoal, a tua vida emocional, a tua vida espiritual. E na última sessão nós falamos sobre a gestão da emoção ou gestão das emoções, onde nós procuramos conhecer um pouco sobre o que é a gestão das nossas emoções e como isso tem a ver com a nossa espiritualidade, o que isso tem a ver com aquilo que estamos fazendo para Deus e fazendo em Deus e também sendo em Deus. A nossa vontade é que você entenda e compreenda que muitas vezes, quando estamos desestabilizados emocionalmente, nós podemos comprometer o nosso ministério, o nosso chamado, podemos comprometer o nosso casamento, as relações interpessoais podem muitas vezes ser de alguma forma atrapalhadas ou sofrerem algum dano. É incrível nós vermos pessoas tão talentosas, cheias de tantos dons e habilidades, mas quando você vai para o campo das emoções, elas acabam tropeçando. E hoje eu gostaria de fundamentar para que você entenda que isso aqui não é uma aula apenas para nós falarmos de uma pseudopsicologia que tem sido muito usada, muitas vezes para difundir certos conceitos. Não, nós queremos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso também. Nós queremos ver aonde está o fundamento dessa nossa inteligência emocional ou da nossa gestão. E durante um bom tempo, Deus me deu algumas passagens no livro de Provérbios que estão relacionados com as nossas emoções. E eu gostaria de compartilhar com você alguns textos que falam de certas áreas das nossas emoções. E eu gostaria que você me acompanhasse. Na última sessão nós falamos de Provérbios 4:23, aonde nós começamos a entender nesse texto que diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o coração é o centro das nossas emoções, devemos guardá-lo. Agora, como podemos guardar o nosso coração? Existem algumas atitudes. Uma das coisas que nós temos ensinado profundamente é que nós não podemos negar os nossos sentimentos. Deus nos criou com sentimentos. O que nós temos é que saber lidar com eles, enfrentá-los e saber como realmente melhorar, às vezes, algumas coisas que vêm até nós e nós não conseguimos controlar, como tristeza, ira e outras coisas. Agora preste atenção nesse provérbio que está no capítulo 13, versículo 3. Olha só: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E você sabe por que uma pessoa fala demais? Ela tem ali uma dificuldade. Ela tem dificuldade de guardar as coisas e manter-se controlado. Muitas vezes as pessoas acabam falando dos seus sonhos para pessoas erradas. Muitas vezes as pessoas acabam desabafando, abrindo sua vida para as pessoas erradas. E por quê? Porque falam demais. E por que falam demais? Porque as suas emoções estão desestabilizadas. Sabe, essa questão das vezes dizer, as mulheres falam 30 e poucas mil palavras por dia. Eu não sei quem parou para contar tantas palavras assim, não é?
Mas não é o fato desses argumentos até que não sabemos de onde vêm todas essas pesquisas, né? Mas a verdade é que quando falamos demais, podemos comprometer os nossos relacionamentos. Preste atenção numa coisa que a Bíblia nos ensina, conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Tiago, ele fala que nós temos que estar prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Tardio para se irar. E aí entra também a questão do falar. Quantas relações, quantos momentos que temos vividos, queridos, nas relações conjugais, por falta de segurar as palavras, por segurar aquele momento e não dizer o que deveria dizer. Lembro-me de uma história de um certo médico, obstetra. Naquele dia, ele havia feito muitos partos. Ele havia realmente ali estado um dia inteiro realizando várias e várias situações envolvendo riscos, etc, etc. Chegando em casa, sua esposa, grávida, veio roçar a barriga nele. E ele tocou a barriga da sua esposa e disse: por favor, agora não. Apenas uma curta frase custou a ele o seu casamento. Vejam só, talvez alguém possa dizer, mas puxa, né? A esposa poderia entender. Mas é isto que às vezes muito acontece. As pessoas falam porque suas emoções estão abaladas. Talvez aquele médico já estivesse vindo num estresse, numas emoções desequilibradas e naquele momento ele falou o que não deveria falar. Você lembra de algum momento que você falou e se arrependeu do que disse? Com certeza você vai lembrar de muitas situações. Existem coisas que passam, mas outras que podem nos custar um preço muito alto. E muitas vezes nós falamos asperamente, grosseiramente, às vezes xingamos e muitas vezes as pessoas estão tão desestabilizadas que chegam a praguejar, a amaldiçoar. E o pior de tudo são aquelas pessoas que estão andando com Deus. Mas o que acontece? É que essa pessoa é um ser humano, dotado dessas emoções. E às vezes numa explosão de ira, de raiva, falam coisas que não deveriam falar. Jesus é o nosso grande exemplo. Como Jesus se calava em certos momentos. Como Jesus confrontava da maneira correta. Porque Jesus mantinha esse provérbio na sua vida. Ele guardava a sua boca. Quando ele fazia perguntas, ele fazia perguntas pontuais. Quando ele corrigia em amor. Quando ele repreendia com toda a sabedoria de Deus. Guarde o seu coração, querido. Proteja as suas emoções. Você irá se arrepender menos. Quanto menos você fere, quanto menos você diz coisas impensadas, mais você está construindo um ambiente saudável ao seu redor. Talvez você seja um pastor que esteja me ouvindo. Quem sabe, muitas vezes, diante de um púlpito, você usa para falar coisas que o teu coração, ferido por alguma situação da igreja local, de coisas que falaram sobre você, e às vezes você fere pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. Eu muitas vezes tenho dito como o púlpito tem servido de divã para muitas pessoas que acabam desabafando. Quem sabe você é um esposo, é um pai, é uma mãe que tem falado demais, tem corrigido demais, tem cobrado demais,
tem colocado muitas palavras duras. Talvez as suas emoções estejam desequilibradas. E você precisa pedir essa graça de Deus, mas também precisa fazer a sua parte. Faça um desafio para si mesmo. Tire aquele dia para não reclamar de nada. Tire um dia, uma semana para elogiar pessoas. Você sabe que hoje, eu tenho falado isso, existem seminários, existem livros que falam do poder da gentileza. E uma das coisas mais interessantes sobre o poder da gentileza são as palavras. Quando nós a usamos com sabedoria, nós podemos levantar alguém, nós podemos motivar alguém. E quando isto acontece, nosso coração se alegra quando nós vemos alguém que é motivado, inspirado, renovado por aquilo que falamos. Quem sabe você está precisando motivar a sua esposa. Quem sabe você está precisando dar uns elogios ao seu esposo. Falar para esse homem, para que ele se levante. Você já notou esta pandemia, além da frase que tem deixado as pessoas um pouco cerceadas das suas relações pessoais. Fique em casa, é uma frase que muitas pessoas têm repetido, mas você pode dizer outras frases, frases que edifiquem, frases que encorajem. Use o seu falar, busque a Deus, para que este seu coração seja tomado, não por doença. Muita gente, como diz o texto, acaba se arruinando pelo que fala. Arruinam o seu casamento, arruinam sua casa, arruinam o seu ministério, arruinam a sua empresa, arruinam o seu trabalho. Conversando com uma pessoa, ele me dizia que num momento de ira, falou coisas para o seu gerente que não deveria ter falado. E com isso, ele perdeu a sua função. Muitas vezes, queridos, temos perdido muitas boas oportunidades por emoções desequilibradas que são carregadas de palavras duras. Nós voltaremos a esse tema porque é uma coisa interessante. Ouça esse provérbio que está no capítulo 14, versículo 17, diz assim: quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Quem se zanga facilmente vai falar coisas indevidas. E o zangar aqui está se referindo à falta de autocontrole. Nós vamos ver em algumas dicas que eu vou te dar sobre como nós podemos estar trabalhando isso. Mas quem se zanga fácil está falando desse momento em que a pessoa ela perde o seu equilíbrio facilmente. Ela acaba falando coisas que não deveria falar. Ela acaba dizendo coisas que não deveria dizer. E por isso o texto fala, mas o sábio permanece calmo. Ou eu diria, permanece calado. Existem horas que é melhor calar do que falar. Agora, ouça esse outro provérbio no mesmo capítulo 14, como é extraordinário essa palavra. Capítulo 14, versículo 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. De uma outra forma, o sábio está falando. Quem perde a sua calma não tem juízo. Por quê? Porque a consequência daquilo que a pessoa perdeu a sua calma virá. E quem mantém a sua calma ou mantém as suas emoções equilibradas, essa pessoa tem mais juízo. Ela evita muitos conflitos. Existem horas que você vai ser atacado. Existem horas que você vai ser agredido. Existem horas que as pessoas vão falar coisas duras contra você. Existem horas que você vai ser ofendido. Como você fará? E aí
que vem o grande segredo. Quando nós mantemos esta calma, este equilíbrio e as nossas emoções são trabalhadas, nós conseguiremos. E você há de perceber uma coisa: quando isso acontecer a primeira vez, acontecerão outras vezes e você vai manter a sua calma. Então, esta é uma palavra que está falando sobre gestão das nossas emoções. Mantenha a calma, né? Não fala apenas de nós só não nos zangarmos. Está nos orientando a manter o equilíbrio das nossas emoções. Então, uma coisa que eu sempre penso, você sabe que o mau humor é algo que às vezes ele tende para alguma coisa que está desequilibrada dentro de nós e nós vamos precisar buscar ajudas. Tem pessoas que amanhecem xingando, amanhecem reclamando, não dão um bom dia, fecham o seu rosto, não dão uma paz para ninguém, não agradecem a Deus, falam mal com a esposa, falam mal com os filhos. Como que uma pessoa dessa vai ter um dia agradável? Não vai ter. Preste bem atenção. Há uma coisa interessante em um livro chamado O Poder do Hábito. Os hábitos que nós construímos irão influenciar a nossa vida diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente e a nossa vida. Os hábitos que nós vamos construindo. Então, eu quero te motivar. Mantenha a calma. Procure evitar falar coisas que você evidentemente sabe que depois vai se arrepender. Procure avaliar quando aquela ira, aquela agonia subir. Segura. Pense, 1, 2, 3. Analise. Veja se vale a pena falar o que você vai falar. E se você tiver que falar, pense em algumas coisas que você pode dizer. Peça ajuda ao Espírito Santo na hora que subir parece aquele vulcão em erupção. Diga assim: Espírito Santo, me ajuda agora, me dá a graça, me dá a palavra certa, me dá a palavra correta. Coloca nos meus lábios a palavra certa. Porque Jesus disse uma coisa interessante: pelas nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados. As palavras, elas têm poder incrível e nós vamos ver também nos textos bíblicos que ela tem o poder para a vida e tem o poder para a morte. Que Deus nos ajude. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Espírito Santo neste final de sessão que Deus te ajude a controlar o seu falar, que Deus te ajude a andar em um espírito sereno para que você alcance boas coisas da parte de Deus. Oremos. Pai, a Tua boa palavra nos ensina que devemos guardar a nossa boca, que devemos guardar as nossas palavras para, Senhor, nós não tropeçarmos. Querido Espírito Santo, venha sobre nós, nos ajuda neste autocontrole, nos ajuda nas horas de tensões, nos ajuda nas horas de pressões, que possamos saber o que falar, para que depois, meu Deus, o nosso próprio coração não pese. Ajuda este pai, esta mãe, ajuda este pastor a lidar com as suas palavras. Nos ajuda a falarmos palavras de edificação, de construção, de renovo para cada pessoa. Pai, essa é a nossa oração. Nos ajuda a ter emoções, a gerenciar nossas emoções, para que nós não venhamos a prejudicar a nossa espiritualidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos ficando por aqui, aguardando você na nossa próxima sessão, aonde vamos entrar em outros textos sobre o livro de Provérbios e nós vamos começar a te dar dicas. Como nós podemos então, pastor, estar mais calmos? Como nós podemos então falar menos grosseiramente? Então eu te aguardo na próxima sessão. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.
Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.